vez nós escolhemos, através do Espírito Santo, falar sobre milagres, falar sobre os propósitos de milagres, ou os propósitos nos milagres de Jesus. Por que Jesus realizou milagres? Por que Jesus realiza milagres? Ou por que Ele ainda vai realizar milagres? Infelizmente, nós vivemos num tempo em que o milagre dentro das igrejas evangélicas e fora delas também, é quase que um comércio. O milagre hoje ele é usado como um ícone, o milagre hoje é usado como algo para atrair as pessoas para dentro da igreja. Promessas de milagres de todas as formas, né? Milagres financeiros, milagres na área sentimental, milagres de todas as formas. E isso com o tempo vem ficando banalizado. A gente tem coisas na mídia, principalmente na televisão, que a gente tem, com toda sinceridade, apesar de fazer parte desse denominado cristão, eu me envergonho, sinceramente, eu me envergonho. Tem pastores, se é que eu posso chamar de pastores, que estão fazendo coisas na mídia que a gente tem vergonha. Tem vergonha, eu sinto vergonha. Um dia eu vi um suposto pastor que chamou alguém no púlpito assim, pediu para a pessoa, perguntou, você fuma? O cara falou, fumo. Eu falei, não, você fuma um monte de tempo, fumo cigarro, fumo maconha, fumo o que tiver. Que for erva, eu estou queimando. O cara falou, só que agora eu vou fazer uma oração para você, você vai parar de fumar. Falou, nossa. Aí, então fuma aí. Pegou o cigarro lá, fez o cara fumar. O cara fumou, né, dentro da igreja e tal. Aí ele falou, bom, agora pega o lenço. Aí ele tinha vendido um lenço, né, claro. R$100 custava o lenço. Pegou um lencinho, colocou sobre a cabeça do cara, colocou a mão, fez lá uma oração especial, aquelas xalabalá e tal, e veio, pai, bateu e tchum. Então, daqui a pouco ele tirou o lenço. Tirou o lenço, falou para o cara, você fuma? Ele, não. Você nunca fumou? Não. Nunca fumei. Você nunca foi viciado? Não. Você nunca fumou maconha? Deus me livre, maconha eu. Está aí minha família, que é isso? Sabe, irmão? Acredita quem quiser num negócio desse. Porque Deus pode fazer milagre? Lógico que pode. Mas tem que ter um propósito para Deus realizar um milagre. Tem que ter um porquê. Deus não vai realizar milagre para a igreja ficar rica. Não é esse o propósito. Deus não vai fazer milagre para o pastor ficar famoso. Deus não vai fazer milagre para que o nome de alguém seja exaltado, não. Então eu quero falar com você hoje, bater um papo sobre isso. Eu quero ler com você no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, a partir do verso de número 5, onde a gente vai falar sobre o centurião de Cafarnaum. Essa história é muito linda, ela é muito linda, e eu fiquei com dó, porque a gente tem apenas 40 minutos, 45 minutos para falar, porque eu queria falar uns 3 dias consecutivos, assim, sobre o que tem de importante, de aprendizado nesse texto. Esse texto ele se encontra aqui em Mateus capítulo 8, e também tem um texto semelhante a ele, com alguns acréscimos, em Lucas capítulo 7. Lucas já acrescenta algumas outras coisas, mas nós vamos em Mateus capítulo de número 8. Todos encontraram? Vamos ler. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno do que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também sou homem sobre autoridade
e tenho soldados as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e o meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam, em verdade digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque, Jacó, no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto, ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Senhor Deus, nós te adoramos. Nessa palavra de oração, Senhor, nós queremos nos render diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor tudo pode, e como está, Senhor, relatado no livro de Jó, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor tem planos para essas pessoas que estão aqui. O Senhor não tem um plano, o Senhor tem planos para elas. E eu tenho convicção que se estamos aqui hoje, e é essa palavra que o Senhor quer falar conosco, algo, Senhor, de muito bom o Senhor quer nos ensinar. Então, não permita, Senhor, que nós sejamos cauterizados, ou que nós fechemos a nossa mente, fechemos o nosso coração, e deixemos, Senhor, de receber e aprender aquilo que o Senhor quer. Como nós dissemos há pouco, Senhor, o Teu Evangelho, Senhor, ele nos desnuda. O Teu Evangelho, Senhor, ele vem em nós, ó Deus, e mostra, na verdade, Senhor, a nossa realidade. E não temos ilusão de ótica, Senhor, é a verdade, é quem nós somos. Então, mostra quem nós somos, Senhor, para que nós possamos cada vez mais, Senhor, nos aproximar do Senhor e desejar não ser o que somos, mas ser o que o Senhor quer que nós sejamos, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Como temos falado, os milagres de Jesus, os milagres que Jesus realizou, ou ainda vai realizar, ou já realizou, eles têm um propósito específico, precisa ter um propósito específico. Nós, seres humanos, nós temos uma facilidade para nos admirar, ou para nós temos uma facilidade de nos encantar com tudo que é sobrenatural. Tudo que é sobrenatural chama a nossa atenção, e a gente se encanta com isso. Então, com a nossa mente limitada, para muitas coisas nós não temos explicação. E isso não é de hoje, isso é do começo da vida, do Gênesis. Então, como diz a Bíblia, quem é que pode explicar a Deus? Como nós podemos explicar algumas coisas? É claro que hoje a ciência, a física e tudo mais vem tão adiantada, e algumas coisas eles tentam explicar, mas outras nunca vão conseguir explicar. Como que você vai explicar o inexplicável? Então, com isso, o ser humano, ao ver as coisas sobrenaturais, quando ele não entende, então ele coloca num patamar mais alto. Então, desde o começo da vida, as pessoas vêm criando deuses. E o que são deuses humanos, criados por homens? São coisas que o homem não consegue explicar. Então, a gente admira que no passado, os nossos antepassados adoravam o Deus Sol. E a gente diz, nossa, como que alguém pode adorar o Sol? É simplesmente um planeta que está aí. Mas, para nós, talvez seja fácil. Talvez você vá na ciência e consiga alguma explicação. Mas imagine alguém há milhares de anos atrás. Então ele não explica o Sol. Então se ele não explica, ele coloca o Sol na posição de um Deus. Aí a gente tem o Deus Sol, que é algo que eu não consegui explicar. Não explico, coloco como Deus. E isso vem desde a criação do mundo, as pessoas colocando deuses.
criando deuses, porque não conseguem explicar. Então, nesse sistema politeísta, onde vem se criando vários deuses. Um tempo atrás eu estava ouvindo alguma coisa sobre a Índia, que é um dos lugares onde há mais deuses. É um lugar onde há milhares, pode-se falar milhares, não é centenas, é milhares de deuses. Tem o rio Ganges. Você já imaginou você achar que um rio é um deus? Olha onde chega a cabeça das pessoas. Por que o rio é um deus? Porque talvez eles não saibam, não conseguem controlar, não têm domínio, não sei. Mas então, milhares de pessoas vêm criando deuses. Aí, chega um tempo que chega um homem chamado Jesus. E ele vem e aparece e se apresenta justamente nesse cenário. Um homem, Jesus, Deus, se apresenta nesse cenário, dizendo: eu sou um Deus, ou melhor, eu sou o Deus. Porque Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então ele vem dizendo assim: eu sou o único Deus. Porque ele diz assim: eu sou o caminho. Ele não diz assim: eu sou um dos caminhos que vocês estão procurando. Eu sou um dos caminhos que você pode encontrar a Deus. Não. Ele diz que só através dele é que nós veremos o Pai. Então Jesus, no meio desse cenário politeísta, nesse cenário onde todo mundo cria um Deus, são várias religiões cheias de deuses, e até hoje não é diferente. Tem gente adorando de tudo quanto é coisa. Fizeram algum tempo atrás a igreja do Elvis Presley. Você sabe que existe essa igreja. Igreja do Deus Elvis Presley. Aí criaram algo e a gente não entende essa mensagem subliminar. Qual é a mensagem subliminar do Deus Elvis? Elvis não morreu. A gente não diz que Jesus não morreu? A gente diz que Jesus está vivo, que ressuscitou, e eles também dizem: Elvis não morreu. Então, você vê como que as coisas vão indo. Então as pessoas estão desesperadas para acreditar em alguma coisa. O crédito hoje está muito difícil. Acreditar em alguma coisa hoje está muito difícil. Há um tempo atrás, eu lendo alguma coisa na internet, eu não sei se isso é verdade, porque infelizmente hoje nós temos um meio de comunicação tão forte como a internet, mas que a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, porque as coisas são tão parecidas. E dizem que já tem a igreja da Beyoncé também. Está ficando bom. Estou esperando a da Gretchen. No caminho que vai, aguarde. O que é isso, irmão? O que é isso? É falta de referencial. Às vezes a gente culpa as pessoas, mas é falta de referencial. Isso, na verdade, são pessoas tentando se agarrar em alguma coisa. E onde Jesus aparece aqui, no cenário que Jesus aparece aqui em Israel, aqui em Jerusalém, em Cafarnaum, nessas cidades próximas, onde Jesus aparece, ele aparece nesse cenário. Gente acreditando num monte de coisa, gente acreditando no Deus que precisa sacrificar criança, gente acreditando no Deus que ainda precisa sacrificar bezerro, gente acreditando como tem o templo de Diana lá de Efésios, gente acreditando que as mulheres tinham que ficar lá com as suas cabeças raspadas, sendo instrumento sexual para aqueles homens, porque era uma forma de adorar a Deus Diana, e assim vai indo. E as pessoas segurando, e Jesus aparece nesse cenário dizendo: eu sou
o caminho, a verdade e a vida. E isso para aquelas pessoas não é fácil de entender, como não é fácil de entender hoje, como muitas pessoas não querem entender hoje. Só que Jesus não deixa margens. Jesus não diz assim: eu vim aqui para dividir. Que Deus que vocês têm aqui? Tem o Elvis, eu vou ficar junto com ele. Que Deus que vocês têm aqui? Vocês têm Aparecida, Nossa Senhora Aparecida? Opa, então me coloca junto aqui com ela, porque se ela é, eu também sou. Não, Jesus vem para dizer assim: não tem nenhum Deus além de mim. Ele vem para dizer assim, ele não vem para dividir altares. Ele não vem para dividir a sua glória. A Bíblia diz que Jesus não divide a sua glória com ninguém, que Deus não divide a sua glória. Ele vem para ser Deus, ele vem para dizer: eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, e eu sou a única vida que vocês podem ter. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vem com uma mensagem libertadora. Jesus vem para libertar as pessoas disso. Querido, eu não sei se você já participou, eu não tenho nenhum orgulho de dizer isso, mas serviu como experiência na minha vida. Durante muitos anos, a minha mãe foi evangélica, mas passou um tempo, aquela coisa do passado, venho aqui para São Paulo, a igreja é diferente, minha mãe começa a trabalhar num trabalho, e a igreja exclui minha mãe, exclui meu pai, e a gente também cai todo fora. E ficamos 35 anos sem saber de igreja. Minha irmã está aí, meu cunhado está aí, sabe disso. Ninguém sabia da igreja, ninguém queria saber da igreja. Meu pai falava um monte sobre igreja, minha mãe também. Mas o que acontece? A gente fica parado. Quer dizer, você não está aqui, mas você precisa procurar alguma coisa. E a minha mãe, o meu pai, que foram criados no Evangelho, minha mãe que foi fundadora da igreja, que era missionária lá no norte. Sabe onde nós fomos parar? Num centro espírita. Inacreditável. Inacreditável. Como é que uma pessoa que conheceu o caminho, a verdade e a vida vai parar dentro de um centro? E eu vou dizer para você, tanto eu como minha mãe, nós éramos um macumbeiro bom mesmo. Pensa num negócio bom. Que já que é para ser, vamos ser um negócio legal. A minha mãe sempre foi extremamente cuidadosa com tudo que ela fazia. Então, quando ela entrou no centro espírita, ela foi extremamente cuidadosa com o que ela fazia. E ela passou para mim, passou para minha irmã, passou para meu pai. E a gente era extremamente cuidadoso com isso. E dava um trabalho, irmãos. Isso dá um trabalho que você não queira saber. E faz banho de rosa, e faz banho de perfume, e põe rosa debaixo da cama, e põe tesoura aberta para não sei para quê, e faz não sei o quê. Isso dá um trabalho que você nem imagina. Mas Jesus, presta atenção, eu não estou aqui para fazer propaganda desses falsos deuses. Eu só estou contando para você, para dizer que Jesus vem e diz assim: olha, acabou. Esquece isso. Esquece isso. Você tinha que colocar uma tesoura debaixo da tua cama para você dormir, Abimael, porque você tinha insônia. Acabou. Pode tirar a tesoura e dar para sua mãe costurar. Você tinha que fazer banho de rosas para quebrar as coisas. Não, faz o seguinte, pega a rosa e dá para sua mulher, que vai fazer muito mais efeito. Ela vai ficar muito mais feliz. Você tinha que tomar banho de perfume, dá o perfume para sua mulher, você vai ver como vai ser festa depois. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Faz alguma coisa, usa para outra coisa. Não, faz isso. Ele diz assim: eu venho aqui para libertar vocês. Eu tenho uma palavra libertadora. Aí ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus de Nazaré, aleluia, a única verdade. Ele é a única verdade. Ele vem dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E ele diz assim: se a verdade vos libertar, ou verdade, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente estareis livres. Louvado seja o nome do Senhor. Livre do quê? Tem gente que pensa assim, ouve essa palavra e pensa assim: mas não estou preso a nada. Imagina quantas coisas o mundo tem prendido você. Imagina quantas coisas a religião tem prendido você.
Você pensa que é fácil ser um xexenoíta? Você pensa que é fácil ser um macumbeiro? Ou um espírita? Ou qualquer outra coisa? Ser um católico de verdade, não um católico... O nosso país é tão legal, porque o brasileiro inventa um negócio para tudo. Ele diz assim, eu sou católico não praticante. Então você não é, pô. Você é tecladista? Sou, mas não sou praticante. Eu também sou tecladista. Se você perguntar, pastor, sou tecladista? Sou, mas não sou praticante, não posso tocar. Por quê? Porque eu não sei. Então as pessoas são católico não praticante. O que é isso? Então eu não sou nada. Porque para eu ser um católico de verdade vai dar trabalho. Eu tenho que ir na missa. Eu tenho que me confessar. Eu tenho que participar das atividades. E agora, por incrível que pareça, está aparecendo uns evangélicos não praticantes. Que religião você é? Sou evangélico, mas eu não vou em igreja nenhuma. Como que é isso? Como que eu sou um evangélico que não vou em igreja? Não, porque dá para ser crente na minha casa. Claro que dá para ser crente na sua casa. Mas você, com todo respeito da palavra, você vai ser um crente meia boca. Você vai ser um crente pela metade. Porque você não vai cumprir aquilo que Deus falou. Jesus diz que nós precisamos nos congregar. Precisamos estar juntos uns do outro. E Jesus vem com essa palavra libertadora para as pessoas. Libertadora para as pessoas. Olha, o negócio é o seguinte, eu vou dizer para você, vocês vão me servir, vão me adorar, porque eu sou essa verdade que liberta vocês. Esquece esses problemas que vocês têm para trás com esses deuses que mandavam vocês matar os filhos, fazer isso, fazer aquilo outro. Jesus vem dizendo que Ele é o caminho. Ele vem dizendo que Ele é a verdade e que nós seríamos libertos de tudo isso. Um dos atributos dos milagres de Jesus, que é muito lindo, é muito bacana da gente entender, é que o milagre, presta atenção no que eu vou dizer, essa palavra, ela é libertadora. Existem homens pseudos milagreiros por aí, não importa a religião a quem ele professa, pseudos milagreiros que fazem milagres para prender você àquela instituição ou àquela pessoa. Tem gente que recebeu um milagre através da vida de alguém e agora ele idolatra muito mais aquele que Deus usou para fazer o milagre do que o Deus do milagre. Você sabia disso? Tem gente que, quando ele recebe uma profecia de alguém que deu certo, ele passa a idolatrar o profeta e esquece do Deus do profeta. Aí, o que usa o profeta ou a pessoa, se não tiver escrúpulo? Começa a manipular você como uma marionete. Ele usa você para tudo. Então, infelizmente, tem pessoas hoje usando milagres para prender, para amarrar. Eu já vi pastor que diz assim, se você sair dessa igreja, você tem carro? Quantos? 2? Vai sair? Eu conheço uma pessoa, a minha esposa também conhece, que ele era assim, não era uma outra igreja que a gente congregou há muitos anos atrás. Ele não gostava muito da igreja. Ele tinha um monte de crítica a respeito da igreja e do pastor. Só que quando ele chegava no pastor e falava assim, pastor, eu vou sair. O pastor falava, não, tudo bem, só que é o seguinte, vai sair debaixo da bênção. A bênção é aqui. Eu vou dizer para você. Eu não sei não. Eu acho que daqui 3 meses você está batendo na porta, porque a coisa vai ficar feia para o seu lado. Mas, irmão, era dito e feito. Não dava 3 meses, ele estava lá de volta. Aí, isso aconteceu umas 3 vezes. Aí, um dia eu fui conversar com ele, ele falou, eu e minha esposa estávamos conversando com ele falou, não sei o que acontece, cara. Toda vez que eu saio, fecho o serviço, e não sei o que, é a maldição desse pastor. Aí eu falei para ele assim, eu era dessa igreja mesmo também, mas eu fui obrigado a dizer para ele, eu falei, cara, para com isso, você vai ficar numa igreja, que seja aqui conosco, eu era pastor lá também,
Falei, mas Deus não quer você aqui com medo, não. Deus não quer você oprimido aqui. Deus não vai fazer milagre na sua vida para amarrar você a Ele. Deixa eu dizer para você, Deus não faz milagre para amarrar você a Ele. Porque os milagres de Deus não são cobrados. Deus não faz milagres, sabe? Tem hora que Deus faz milagres para que você aumente a sua fé. Tem hora que Deus faz milagre para você conhecer o poder dEle. E tem horas que Deus faz milagres porque você tem fé. Porque você conhece o poder dEle. Mas jamais Deus vai fazer milagre para te segurar em algum lugar. Para te amarrar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus de liberdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade. E a verdade vai fazer o quê? A verdade vai nos libertar. Como é que Jesus vai fazer milagre para te prender, se Ele veio para nos libertar? Não é que saindo de uma cadeia e entrando em outra, não, irmãos. Aleluia. Com Jesus saio dessa prisão e sou livre em Cristo Jesus nesse lugar. Todas as coisas eu posso, mas nem tudo me é lícito. Mas Jesus não está aqui para dizer para você, não faz, não faz, não faz, não faz. Ele simplesmente realizou o milagre. E aí fica da sua consciência. Então, o grande milagre de Jesus, a grande característica é que Jesus não vai fazer milagre para te prender. Eu acho que eu estou até com medo de ir naquela igreja, vai que acontece um milagre, eu vou ter que ficar indo lá. Ai, meu Deus do céu, vou ficar devendo para aquele pastor. Não, você não deve nada para ninguém. Outra coisa, os milagres de Jesus, como eu disse, eles não aprisionam, eles libertam. Os milagres de Jesus são gratuitos. Você sabia que quando Jesus faz um milagre para você, você não tem dívida com Ele? Dívida eu tenho com quem está me cobrando alguma coisa. Agora, se a pessoa não me cobrou, eu não tenho dívida. Como que eu vou ter dívida com uma pessoa que não está me cobrando? Ele me deu. Se Ele me deu, está dado. Eu não tenho dívida. Às vezes alguém oferece um almoço na casa da pessoa, né? E a gente vai lá e depois a gente fala, eu estou em dívida. A gente fala isso, mas está errado. Porque aquela pessoa, ela fez aquilo gratuitamente, a não ser que no final tenha lá uma maquininha para você pôr o cartão. Mas se não foi isso, é de graça. Porque Jesus não trabalha com troca. O milagre de Jesus, todos os milagres que Jesus realiza é por amor, não é por troca. Guarda isso no seu coração. Jesus realiza milagres por amor, porque Ele te ama. Ele não quer trocar por nada, não. Ele quer simplesmente mostrar para você que Ele veio para ser o único Deus na sua vida, para ser o Deus que você pode confiar, para ser o Deus em que você pode depositar a sua esperança, para ser o Deus em que você pode se deleitar, porque Ele é amor. A Bíblia diz que Ele é amor, e tudo que Ele faz para nós é por amor. É amor de Deus, e é esse Jesus que vem dizendo, eu sou o único Deus. E é interessante, que no texto que a gente leu, o centurião, era um homem, centurião era um chefe, um militar, ele tinha uma centúria, que são 100 soldados, ele era romano, ele não era judeu, mas lá em Lucas, no capítulo 7, você vai ver que no texto, Lucas, ele é um pouco mais expressivo, ele abre um pouco mais, e ele diz que esse centurião, ele tinha ele gostava da religião dos judeus, das leis, ele gostava disso, é tanto que diz lá em Lucas que esse homem construiu uma sinagoga, ele se dava bem com as leis judaicas, mas ele era romano. Presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Presta atenção. Os milagres de Jesus, eles vêm apresentando um Deus chamado Jesus, que está além desses conflitos étnicos, políticos, religiosos.
É meio assustador a gente falar isso. Mas deixa eu dizer para você, Deus não faz milagre só para crente, não. É ruim a gente ouvir isso, né? Porque a gente queria que Ele fizesse só para a gente. Né? A gente quer exclusividade. De onde você é, irmão? A igreja não sei o quê, pezinho de árvore. Milagre lá. Você é crente? Não. Ixi, esquece. Deus não vai fazer milagre. Mentira. Deus fez milagre. Sabe por quê? Jesus fez milagre para o centurião. O centurião era romano. Ele era chefe de 100 soldados. Esse centurião fazia parte dos inimigos do povo de Deus. Esse centurião era o mesmo que mandava prender. Era o mesmo que mandava perseguir Jesus. Ele estava sob o comando de Roma. Ele era inimigo. Jesus poderia chegar para ele assim e falar assim: ô camarada, da área, você quer milagre? Vá pedir lá para o seu, vai pedir para César, vai pedir para quem que você quer, pede para o seu povo romano lá. Eu não estou aqui para fazer milagre, eu estou aqui para fazer milagre só para nós. Aqui é só crente. Sabe aquela história que a gente, eu gosto de ensinar muito aqui nessa igreja sobre isso? Nós não estamos aqui para ajudar só quem é da fé. A Bíblia diz que a gente ajuda primeiro os de casa, mas depois ajuda os outros. Se a pessoa vier aí na porta pedindo uma cesta básica, eu não vou perguntar para ele de que religião ele é. Eu vou dar a comida para ele. É isso que Jesus faz, aleluia. É isso que Jesus está querendo ensinar através do centurião. Ele não perguntou para o centurião: centurião, você é crente? Você é batizado? Você acredita em mim? Você, não. Ele disse para ele assim: eu vou lá. Olha que coisa linda. Ele chegou, disse: Senhor, o meu criado, ele está paralítico, ele está mal, ele está doente, ele está morrendo, eu preciso da sua ajuda. Jesus não foi fazer uma enquete. Jesus simplesmente diz assim: eu vou lá. Eu vou lá. Olha aqui, eu vou te falar uma coisa linda aqui, presta atenção. O outro maior milagre que Jesus realizou entre o povo foi a ressurreição de Lázaro. Mas olha a diferença. Marta, a Bíblia diz que Marta, irmã de Lázaro, mandou chamar Jesus. Disse assim, vai lá e chama Lázaro. Aí chegou alguém e falou, Jesus, Marta está te chamando. O centurião, aí sabe o que ela ouviu de Jesus? Não vou. Como que é, Jesus? Não vou. Mas Jesus, é seu amigo, o seu amigo está doente. Ela usou essa palavra de persuasão. Seu amigo está doente, ele não vou. Deixa piorar. Depois eu passo por lá. Mas o centurião, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. Jesus já olhou para ele e falou assim, eu vou lá. Olha a humildade, olha a diferença. Tem gente que diz assim, Senhor, vou dizer um negócio. Agora é na parede, é eu e você. Preciso de um milagre. Sabe aquelas campanhas faraônicas? Vem porque hoje é o dia do milagre. É como se eu pegasse, ligasse para Jesus, passasse um WhatsApp e falasse, Jesus, quarta-feira o senhor está liberado? Rapaz, porque eu vou fazer uma campanha lá na minha igreja, eu estou precisando do senhor lá, cara. Você precisa ir lá fazer uns milagres lá na minha igreja, porque eu chamei o povo e agora o senhor se vira. E não é assim, irmão. Não é eu que ordeno, porque a Bíblia diz que não é o barro que fala com o oleiro, que dá ordem para o oleiro. É o oleiro que diz assim, eu quero que faça isso. É ele que vai nos moldando. Então, o centurião, ele estava humilde, disse, Jesus, deixa eu dizer um negócio para ti. Eu sou ímpio. Eu sou judeu, ou melhor, eu sou romano. Eu não tenho direito de entrar nem no templo, porque eu sou romano, e o templo só entra os judeus. Então, deixa eu dizer para o senhor, é melhor o senhor não ir não.
não entra na minha casa não, eu não sou digno. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Enquanto Maria ou Marta, porque Jesus de vez em quando filava uma boia lá na casa da Maria, da Marta, ia lá, descansava com Marta lá, passava lá na casa dela, ela disse assim, chama o homem lá. Jesus disse, não é assim. Não é assim que você me trata. Mas quando o homem tratou com humildade, Jesus disse assim, eu vou lá. O homem disse, não quero. E é lindo, irmãos, porque Jesus veio para que todos se unam. Jesus não veio para tirar, para separar ninguém. Não importa, a gente tem aquela coisa de olhar e falar assim, será que Jesus pode salvar tal pessoa? Pode. Será que Deus pode entrar lá no manicômio, entrar e salvar um louco que a gente acha que não tem qualquer condição? Pode. Será que Deus pode ir lá salvar, lá do Estado Islâmico, pode salvar aquelas pessoas? Pode. E Ele quer fazer? Quer. Sabe por quê? Porque Ele veio para tudo e para todos. Ele veio para todos, Ele veio para todas as nações, Ele veio para todas as pessoas. Então Ele olhou o romano, para Ele tanto faz. Sabe o que diferenciou no romano? A humildade. Jesus, olha, eu tenho mais ou menos autoridade semelhante à tua. Eu tenho 100 pessoas ao meu cuidado. Quando eu falo vai, ele vai. Quando eu falo vem, ele vem. E eu sei o que é da ordem. Olha aqui que ele reconhece. Ele reconhece a autoridade de Jesus. Coisa que muitas vezes nós não reconhecemos. Pessoas não reconhecem. E o romano, ele reconheceu, ele falou assim, eu sei que se o Senhor der ordem, está tudo resolvido. Irmãos, deixa eu dizer, para fazer um parênteses aqui para dizer para você, acredite na autoridade de Jesus. Coloque em prática isso. Não fique falando assim, ai, será que ele pode, será que ele não pode? Irmãos, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Se Ele não puder, quem mais vai poder? Só Ele pode, louvado seja o nome do Senhor, só Ele pode. Como eu disse, Ele não é uma máscara, Ele não é uma fantasia, Ele não é um engano, Ele é a verdade, louvado seja o nome do Senhor. Ele pode fazer muito mais, aleluia, do que você imagina. E o centurião acreditou nisso. O centurião falou assim, não precisa ir na minha casa não, Senhor, porque somente uma palavra tua, Senhor, somente uma ordem tua, Senhor, e está tudo resolvido, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ficou encantado com aquilo. O milagre, olha que coisa interessante, o milagre não era para ele. Nós temos todas as sextas-feiras aqui um culto de intercessão, porque eu acredito no poder da intercessão. Como eu acredito como Deus opera, não é a igreja ficar orando por si mesmo, não é nós olhando para o nosso próprio umbigo e dizendo, Deus me dá, me dá, me dá, é dizendo assim, Senhor, tem um povo que precisa muito mais do que eu, Senhor, hoje eu tive um pão na minha mesa, Senhor, eu tive arroz, eu tive feijão, mas eu tenho certeza que tem gente aí fora que não teve, Senhor, abre o coração, Senhor, o meu coração, o coração de outras pessoas, para que nós pudéssemos fazer alguma coisa, sabe, foi isso que esse moço fez. Sabe o que mexeu com o coração de Jesus também? É porque a intercessão era para um escravo, era para um empregado, era para um dos seus servos, era o seu criado. Um senhor saiu para pedir um milagre para o seu criado. Você consegue entender isso? Olha o coração desse homem. Às vezes a gente não tem coragem de gastar tempo nem para orar, nem para o pai pela mãe, é aquela coisa automática, né? Quanto mais por alguma outra pessoa. E eu gostaria de ter tempo para falar o quanto isso era constrangedor para esse homem. Porque ele era um romano, não esqueça disso. E ele chegou para Jesus pedindo pelo seu criado. Jesus vem declarando de que todos, sem se importar, Jesus olhou e desejou fazer o milagre, mas Jesus não se importou se ele estava pedindo para outro rei ou se era para um escravo. A gente acha que Jesus se importa com esse negócio. Ai, é o vereador da cidade. Deus vai tremer nas pernas quando eu falar para ele.
Deus, olha, hoje eu estou orando pelo vereador da cidade, por favor, não vai pisar na bola, é agora, hein? Jesus não está nem ligando se você está orando pelo presidente da república, ou se você está orando pelo necessitado lá fora. Sabe por quê? Porque Jesus está olhando a pessoa, né? Ele não está olhando nomes, ele não está olhando posição, ele não está olhando conta bancária, ele não quer saber quem ele está preocupado que é um ser humano que precisa, aleluia, dele. E aquele homem disse assim, olha, é o meu empregado, ele está doente, ele precisa, e os milagres de Cristo vêm declarando que todos nós podemos ser alcançados pela bênção de Deus. Você acredita nisso? Todos nós podemos ser alcançados pela bênção de Deus. Não há ninguém nessa terra, nesse planeta, que não possa ser alcançado por um milagre de Deus. Todos são. Cabe um milagre aí em você, amém? Cabe. A minha vida, cabe um milagre aí na sua vida. Jesus mostrou isso, é escravo, milagre, é rei, milagre. Lembra de Naamã? Deus curou Naamã, através do profeta, mas Deus também curou um escravo. Oh, Deus lindo, né, irmãos? Olha para o seu irmão e fala assim, Deus lindo esse nosso. Fala para ele, Deus lindo esse nosso. Oh, coisa linda, viu? Esse é lindo, nosso Deus. Sabe por quê? Porque Ele não faz acepção de pessoas. Para Ele, se é branco, se é negro, se é asiático, se tem faculdade, se não sabe escrever nenhum nome, se tem carro, se não tem, se é bonito, se é feio, que esse negócio de bonito, se é feio, depende do olho das pessoas, né, o olhar de cada um. Não importa se você é alto, baixo, cabeludo, careca, não tem nada disso. Deus, aleluia, ama você e você está debaixo do alcance de Deus, do milagre de Jesus. Os milagres de Jesus têm como propósito que todos que exercitarem a fé nele, podem viver essa experiência. O milagre, irmãos, não está restrito ao pastor. Acho que é a oração do pastor que realiza milagre. Pode sim, pode. Eu tenho a obrigação de ter mais fé? Tenho. A Bíblia diz que quando mais é dado, mais me será cobrado. Tenho obrigação. Os obreiros que estão aqui comigo, os pastores, as pastoras. Mas, todos que exercitarem a sua fé, eles podem ser alcançados por um milagre. Hoje, Deus pode realizar um milagre na sua vida. Mas será, pastor, que Deus pode realizar um milagre na minha vida? Todos podem. Sabe por quê? Porque, como eu disse, o centurião falou para Jesus, Jesus, só uma palavra tua e tudo está resolvido. Você consegue entender o tamanho da fé desse homem? Neste caso, Jesus vai realizar esse milagre por causa da fé desse homem. Era uma fé extraordinária. Sabe, ele disse assim, Jesus, eu não quero o Senhor na minha casa, eu não preciso o Senhor ir lá, não vá se incomodar com isso, porque eu conheço o teu poder. Eu sei quem tu és, Jesus, aleluia, eu sei que tu és o Filho de Deus, tu és o ungido, tu és o Rabi, tu és aquele que o Pai mandou, eu reconheço o Senhor como Filho de Deus, eu não reconheço o Senhor só como um profeta aqui de Israel qualquer, como as pessoas estão dizendo que o Senhor expulsa demônio por Beelzebu, que o Senhor é mais um Rabi que vem para enganar o povo. Não, eu não acredito nisso, eu acredito que tu és o Filho de Deus, eu acredito que tu és o caminho, que tu és a verdade, que tu és a vida, e que uma palavra tua vai mudar a minha vida, e a vida daquele meu empregado, daquele meu criado. Querido, eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, não precisa muito, precisa uma palavra de Deus sobre a sua vida nesta noite, precisa somente um ato de Deus sobre você hoje, nesse lugar, talvez uma manifestação espiritual, uma
manifestação de Deus sobre a sua vida para mudar toda a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Não é para tirar uma pedrinha, é para colocar você num novo caminho e mudar toda a sua história para a glória do nome do Senhor. Não precisa ter trovão, não precisa ter relâmpagos, não precisa ter toalhinha, não precisa ter água, não precisa ter nada disso, só precisa de uma palavra daquele que tudo pode. Louvado seja o nome do Senhor. Só isso que precisa. E a fé desse homem assustou Jesus. Assustou. Você não vê em outro lugar Jesus elogiando ninguém por tanta fé. Até João Batista, que era um homem que profeta nascido de mulher, não tinha outro tão forte como João Batista. Mas Jesus nunca elogiou João Batista dessa forma. Jesus nunca elogiou outra pessoa. O mais que ele fez foi com a mulher cananeia, quando ele diz assim, não tenho visto tanta fé assim em Israel, e faça como assim seja. Presta atenção, só houve 2 milagres que Jesus fez para ímpio, para gentil. Um foi esse moço, e outro foi da mulher cananeia, também para a filha dela. O resto Jesus fez tudo para judeu. Mas esses 2, foi o único que Jesus elogiou. Deixa eu dizer algo aqui terrível. 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 Às vezes, Jesus encontra lá fora muito mais fé do que aqui dentro. É terrível ouvir isso. É terrível ouvir. Às vezes eu converso com pessoas não crentes, não cristãs, ou cristã não praticante, e eu vejo a confiança, a fé. E eu digo assim, Deus realiza milagre na vida dessa pessoa. Porque Jesus falou, Jesus olhou para aquele homem e falou assim, olha, a Bíblia diz assim que Jesus se surpreendeu, Jesus se encantou, Jesus se maravilhou. Você imagina Jesus se maravilhar com a sua fé? Sabe o que é você estar maravilhado com alguém? Jesus olhou para o centurião e falou, cara, incrível, eu não tinha tido essa experiência ainda, eu não vi lá em Israel, eu não vi aonde eu estou andando, com as pessoas que eu já realizei milagres, das coisas que eu fiz, eu não vi tanta fé como eu estou vendo em você, e você é um romano. Você é um romano, e eu estou vendo tanta fé, e ele maravilhou-se. Nesta noite, querido, eu quero encerrar essa fala dizendo para você, que os milagres de Jesus têm o propósito de honrar a Deus. Sabe como que Jesus vai honrar a Deus? Como nós vamos honrar a Deus? Nós vamos honrar a Deus com a nossa fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes a gente acha que nós vamos honrar a Deus com palavras. Às vezes a gente acha que vai honrar a Deus com atitudes, e às vezes Deus quer que a gente honre a Ele com a nossa fé. Em quem você acredita de verdade? Você está na igreja porque você tem fé de verdade. O milagre não vai acontecer porque o pastor tem fé, o milagre tem que acontecer porque você tem fé. O milagre precisa acontecer porque eu quero honrar a Deus com a minha fé. E ao mesmo tempo fazer com que Deus se agrade de nós. Que coisa linda que aconteceu com esse romano. Deus olhou para ele e falou, puxa vida, rapaz, eu quero você como meu discípulo. São palavras minhas. Sabe, acho que Jesus olhou para o romano e falou assim, é um cara desse que eu precisava andar com ele. É um cara desse que eu preciso ao meu lado. Um cara com essa fé. Aí ele olha para o homem e diz assim, pode ir embora, o teu criado já está curado. Ele saiu de lá transformado. Ele saiu, foi para casa, chegou em casa, cadê o menino?
Ah, já está trabalhando. Que horas foram? Tal horas. Ele disse, somente uma palavra tua, e tudo mudou na minha vida. Somente uma palavra tua, Senhor. E eu cheguei em casa, e aquilo que era tristeza, agora é alegria. Aquilo que nós estávamos preparando um funeral, mas agora nós vamos preparar uma festa de agradecimento por tudo que o Senhor fez. Nós estávamos preparando um culto fúnebre, mas agora nós vamos preparar um culto de ação de graças pela bondade e misericórdia do Senhor que veio sobre a nossa vida. Nós vamos te honrar, Senhor, com a nossa fé. Aonde nós andarmos, nós vamos dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Não vai ter mais essa, Senhor. Acabou esse negócio de ler horóscopo, acabou esse negócio de buscar fé em outra coisa, de confiar em homens, de confiar em carros, em cavalos, como diz o salmista, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, aleluia. Quando todos estiverem acreditando na política, nós estaremos acreditando no Senhor. Quando todos estiverem acreditando que é homens que vão dar resultados para a nossa vida, nós vamos estar acreditando que é só uma palavra tua pode mudar a nossa história.